Persevere e empenhe o seu tempo em construir um caráter digno. Deus se interessa mais por quem você é do que pelo que está fazendo. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, querido povo de Deus, né? A partir de agora, estamos começando, a partir de agora entra no ar mais uma programação, Um Novo Caminhar, né? Programa que tem como propósito e único objetivo estar levando até você a bênção do nosso Pai, através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? Mais uma vez agradecemos ao nosso Pai pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui falando do seu amor, da salvação em Cristo, né? Agradecemos a Deus pela rica oportunidade de podermos levar a Palavra do Senhor até aos confins da terra através da internet e louvamos ao Senhor, né, pela sua vida, pela vida da sua casa, de toda a sua família. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. A partir de agora vamos juntos glorificando a Deus, vamos juntos, né, enaltecendo a nossa fé diante do Pai, porque muitas coisas tem Deus hoje para fazer em nosso favor, né? Você que está acompanhando na sua casa, muito obrigado por estar abrindo as portas do seu lar para que a gente possa estar juntos glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Você que está no seu trabalho, você que está aí no seu veículo, está no trânsito, que Deus também te abençoe, que Deus possa te alcançar neste momento e que todas as suas vontades, seus desejos, seus anseios possam ser alcançados através da dádiva e da misericórdia do nosso Pai Todo-Poderoso, né? E hoje, mais uma vez, quem vos saúda na paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso costumeiro convite para que você esteja conosco e a gente vai estar junto, exaltando ao Pai e orando uns pelos outros no final da nossa programação. Portanto, a partir de agora, de Bauru para todo mundo, a bênção de Deus através da programação Um Novo Caminhar. Amém? Graças a Deus, né? E hoje estamos contentes, estamos bastante felizes, um dia bastante especial para nós e para todos nós da família Um Novo Caminhar, né? Porque estamos recebendo a visita de um servo de Deus, um grande homem de Deus que está conosco nesta noite e vai contar um pouquinho das suas experiências, aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a revelar através da vocação, do chamado que foi dado a este grande servo de Deus, nosso irmão pastor Jurandir Silva, né? Jurandir da Silva, ele que está aí fazendo trabalho missionário lá no estado de Manaus, na cidade de Manicoré. Eu tenho certeza que grandes coisas ele tem para falar para nós, das suas experiências, aquilo que Deus tem mostrado, revelado, aquilo que Deus tem realizado através da sua pessoa e com certeza Deus vai falar aos nossos corações. Compartilhe, porque com certeza hoje Deus vai falar diretamente comigo e com você. E Ele está conosco e a partir de agora também vai estar saudando a todos os nossos amados irmãos. Irmão Jurandir, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, irmão Dalmo, também o irmão André, que está aqui presente também, glória a Deus.
Eu me sinto muito alegre, né, por estar aqui nesta noite, participando desta linda programação, que é o objetivo levar o Evangelho a todos os cantos, aonde chegar o som, aonde chegar a imagem, desta rádio, dessa emissora, através da web, né? Graças a Deus. Então, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Grande servo de Deus, né? Que está aí a trabalho da obra de Deus, a trabalho da obra do Senhor. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente contando toda a sua experiência, como está sendo o seu chamado, como está sendo realizado o seu trabalho lá na cidade de Manicoré, no estado do Amazonas, lá no norte do Brasil, né? Ele vai estar contando a experiência, vai estar respondendo algumas curiosidades, algumas perguntas, né? Para nós. E com certeza Deus vai estar falando com a gente através desse grande homem de Deus, né? Mas agora eu queria convidar você, meu irmão, para estar comigo, orando, buscando a presença de Deus, né? Apresentando as suas necessidades ao nosso Pai e apresentando também a nossa programação de hoje. Vamos juntos, né, orar, vamos buscar a presença de Deus e com certeza Deus vai estar falando e respondendo às nossas petições. Vamos juntos então unir a nossa fé e vamos então falar com Deus. Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno que está no céu, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que mais uma vez nós nos aproximamos de Ti. É no nome de Jesus que mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Primeiro, para agradecer, meu Pai, mais um dia, para agradecer mais um dia de vida que o Senhor concedeu para nós. E também agradecer a oportunidade que nós temos de falar da Tua palavra, de mais um dia estarmos aqui na programação Um Novo Caminhar. Pai Santo, com muita alegria estamos aqui para fazer a Tua obra. Usa, Senhor, a programação de hoje para alcançar vidas, para tocar, meu Pai, em corações e que vidas possam ser alcançadas através da ministração da palavra, através dos louvores que serão entoados e através do Teu servo que hoje está aqui para contar a experiência que o Senhor entregou a ele para realizar, Pai. Grandes coisas tem feito o Teu servo, e eu tenho certeza, Pai, que através da Tua bondade, da Tua misericórdia, algo maravilhoso hoje pode acontecer na vida das pessoas. Para isso, ó Deus, faça com que Teu Espírito Santo possa estar entrando hoje nesses corações e amolecendo esses corações que podem estar duros para poder receber agora a dádiva, a bênção de Deus e as experiências do quanto o Senhor pode realizar na vida do seu povo. Em nome de Jesus, derrame poder, derrame graça, derrame a sua misericórdia e esteja conosco, Pai, nos ajudando, nos abençoando e fazendo, Pai, da nossa programação, uma programação que busca almas e salva vidas para o Teu reino. Tudo isso, Senhor, nós pedimos e em nome de Jesus, Pai, nós já queremos Te agradecer desde hoje para todo sempre. Amém.
Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço aqui para minha irmã, né? Minha irmã Marina Murgia, Marina participando a partir de agora. Forte abraço, Marina. Deus abençoe você, Deus abençoe as filhas, Deus abençoe o seu esposo. Enfim, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua casa e toda a sua família. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Também a nossa irmã Lilian Bastelli já está participando com a gente, né? A paz do Senhor, Lilian. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e tua família. Vamos juntos aí orando, vamos juntos buscando a presença de Deus para que o Pai possa continuar sempre te abençoando. Creia, porque tudo é possível aquele que crê, aquele que busca e aquele que vive na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Muito bem, amados, vamos então aí com o nosso irmão pastor Jurandir da Silva, né? Ele que está trabalhando na obra do Senhor, ele congrega na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, na cidade de Bauru, e está trabalhando, né, hoje no trabalho missionário, na obra missionária, lá na cidade de Manicoré, no estado do Amazonas, né? E hoje, para a glória de Deus, né, temos o prazer, temos a alegria de estar contando com a presença dele. Ele aceitou o nosso convite, né? Queremos agradecer ao irmão André, que prestou para nós essa sugestão e com muito prazer ele aceitou, com muita prontidão ele aceitou e está conosco hoje participando da nossa programação, né? E eu gostaria de conversar um pouquinho com ele, ouvir um pouquinho do trabalho que ele tem realizado na obra missionária, e com certeza Deus vai estar trazendo grandes revelações para nós através do servo de Deus, nosso irmão pastor Jurandir, né? Graças a Deus. E para o irmão Jurandir, eu já gostaria de perguntar para ele, né, como está o trabalho, como está a realização desse evento lá na cidade de Manicoré, ou na região dessa cidade, como está sendo feito este trabalho ali naquela cidade. Irmão Jurandir, a paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor, irmão Dalmo. Olha, é muita alegria, muita satisfação, esclarecendo aqui que enquanto estou em Bauru, eu congrego no Ipiranga, né? Vou sempre ali na sede, porque é a igreja onde eu congregava antes de sair daqui. E fui até o Amazonas, lá o ministério é IEADAN, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Mas lá eu sou filho, né, da igreja lá do Amazonas, e aqui eu sou filho do Ipiranga, em Bauru, né? Congregando sempre com o nosso querido pastor Luiz de Oliveira, que é um ótimo pastor, um amigo, e que deixou as portas abertas, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz de Oliveira e pelos obreiros de toda a igreja aqui em Bauru, no Ministério do Ipiranga, essa família, né, uma abençoada. Nós estamos ali, Manicoré, fazendo a obra de Deus. Já estive lá em 2011 até 2014, final de 2014, 3 anos e 3 meses estivemos ali fazendo a obra de Deus já. E agora, 2 anos já estamos lá novamente, né? Desde 2023, início de janeiro. Estamos lá e viemos para cá para fazer alguns exames, tal, cuidar um pouco da saúde, né? E tirar uns dias, porque a igreja, a Assembleia de Deus ali, ela não para. Principalmente a igreja em Manicoré, sob a liderança da missionária Ana Leia, conhecida mais aqui pelos irmãos de Bauru, principalmente dos antigos, hoje pastora de campo, não só de uma igreja, mas de um campo abrangente, né, que atende não só a cidade, mas também as comunidades onde são divididas por áreas. Então estamos ali fazendo a grande obra do Senhor, levando o Evangelho, e a obra ali está crescendo, irmãos. Temos batismo 2 vezes ao ano, e o último batismo que teve agora em dezembro foram 26 almas que desceram as águas batismais. Então, a obra de Deus não para, né?
Deus está sempre nos impulsionando a ir mais adiante. Manicoré é uma cidade que é no meio da floresta, é às margens do Rio Madeira. Ali calcula-se 60 mil habitantes, incluindo a cidade e os ribeirinhos, né? As comunidades. Então, é uma cidade que está crescendo não só em população, mas está se expandindo, né? Muita melhoria tem chegado até lá, embora é tudo por água, né, irmão? Lá é água ou por avião, que também tem lá um aeroporto, né? Que pode receber avião de pequeno porte. Mas Manicoré é uma cidade promissora que o evangelho está sendo anunciado ponta a ponta. Graças a Deus, isso é muito importante, né, irmão? Quando a gente fala de evangelismo, nós temos que pensar que no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, e já começando a descer aqui para a região centro-oeste, nós ainda temos vários lugares onde ainda precisa ser levado o evangelho. Talvez as pessoas já tenham o conhecimento, mas eles não têm dentro do coração aquele desejo, aquela ardência, né, de conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, conhecer verdadeiramente a salvação. Então é preciso de pessoas dinâmicas. Nós precisamos de pessoas como a irmã Leia, como o irmão Jurandir, e como a irmã Zane, e tantas outras pessoas que estão aí trabalhando, levando a palavra de Deus, deixando a comodidade das quatro paredes, né? E enfrentando lutas, enfrentando batalhas, enfrentando dificuldades, para poder pregar o evangelho e anunciar a salvação em Jesus Cristo. São o que nós podemos dizer, né? Os Paulos do século XXI, né? Paulo, lá na sua luta, no seu desejo de estar pregando o evangelho, passou por provas incríveis, né? Passou por dificuldades terríveis. E não é diferente nos dias de hoje com os irmãos e irmãs que estão aí enfrentando essas batalhas para evangelizar e ganhar almas, né? E as lutas por lá, irmão Jurandir, continuam e sempre serão bastante difíceis, né? Ah, sim. Ali, o Amazonas é outra cultura, né? Acostumados o paulista a uma cultura totalmente diferente, lá a cultura é outra. Então, a vida missionária é como diz aquele hino dos Labareda, não é fácil, só quem sabe é quem vai lá. Então, levar o evangelho num lugar onde a cultura é diferente, você tem que se adaptar ao lugar, ao clima, né, e as dificuldades que existem no lugar. Por exemplo, Manicoré é água. Para você ir a Manaus, a rodovia não existe. Você tem a 319, mas ela está deficiente. Existe uma interligação de uma via que está interrompida por ponte caída, né? Então, é tudo por água. Se for de barco, por exemplo, para se locomover de Manicoré a Porto Velho ou a Manaus, que são as duas capitais, Manicoré fica bem no meio, na calha do Rio Madeira, ela fica 400 quilômetros, mais ou menos, longe de Porto Velho e longe de Manaus. Por terra seria rápido, mas por água você tem que atravessar pelo barco, dá 2 dias de viagem, e uma lancha rápida que tem como veículo, ela é de transporte passageiro, 12 a 13 horas toda a viagem. Quando não há, sim, nenhum imprevisto, né? Então, a questão de saúde ali, dependendo da situação, você tem que ir para Manaus. Então, são desafios, né? Quando eu, por exemplo, que já passei por um problema cardíaco, né? Estou até em tratamento. Foi um desafio, porque eu estou indo lá, tomando as medicações e até agora, graças a Deus, eu só tenho melhorado. Fazendo a obra de Deus, eu só tenho estado bem. Então, desafio, clima, como o pessoal fala que tem muito carapanã. O que é carapanã? É o pernilongo que nós chamamos aqui, né? E nos rios, você não pode cair no rio, porque o rio ali é um mar de água doce.
E existe muitas espécies de peixe lá, né? Inclusive um peixe chamado candiru, que é muito temido do povo lá, que ele penetra pelas cavidades. Se a pessoa, por exemplo, estiver urinando dentro da água, assim, ele sobe pelo canal. Então, e ele não volta, ele não tem marcha ré, só vai para frente, né? Então, são os perigos, né? Além de jacaré, isso na água, mas estamos dentro da água, nós usamos a água. Mas graças a Deus nenhum acidente tem ocorrido conosco lá. Somente passamos por cima de um toco lá que a canoa, ou o barquinho, né? Pulou por cima, mas não aconteceu nada, foi tudo bem, só um susto. Então são vários desafios. Se nós formos falar todos eles aqui, os irmãos vão ter que ficar com medo de ir para lá, né? Não, mas o Amazonas é um ótimo estado, é um lugar bom de se morar e se viver. É só adaptar-se ao clima e à situação ambiental, né? Graças a Deus, né? E se a gente for ficar enumerando, então, os desafios, como o irmão disse, né, vai ser um trabalho bastante extenso, vai assustar as pessoas e elas vão deixar até de fazer o trabalho missionário, né? Mas eu gostaria de saber, irmão Jurandir, como você se sente sendo um missionário? O que se passa dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, quando nós falamos de missões? Como você se sente fazendo esse trabalho missionário, irmão? Ora, missões, irmão, está no meu coração, assim como está no coração de Deus. Eu ainda mais jovem, né, já ouvia esse chamado de, principalmente quando se falava em missões, meu coração sempre ardeu para isso, porque a igreja ela é missionária desde o princípio. A igreja nasceu para ser missionária. Qual é a missão dela? Levar o evangelho a toda criatura. Quando alguém me perguntou, por exemplo, sobre missões, porque algumas pessoas consideram, alguns, entre aspas, né, que se dizem missionários, como pessoas que vão fazer visitas ou passeios. Existem pessoas assim que não levam a sério o trabalho de missões, mas são pessoas que não entenderam ainda o que é fazer missões. Missões é você ir lá onde está o pecador. E isso pode começar no nosso vizinho, do nosso lado ali, na cidade mais próxima, porque o ID de Jesus abrange Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Isso é missões. Então, missões está no meu coração, missões está no coração de Deus, e eu creio que é a missão da igreja ser missionária. Graças a Deus, né? Outra pergunta, irmão Jurandir, que com certeza a gente faz, né? A gente tem desejo de fazer quando a gente conversa, quando a gente dialoga com um missionário, né? As pessoas precisam de chamado especial, precisa ter um toque especial de Deus para poder fazer esse trabalho missionário? Irmão, todo trabalho que se faz, ele tem que ter paixão, tem que ter amor pelo que se faz. O crente, de uma forma geral, ele tem a sua chamada para ser igreja. E como igreja, ele tem que ter esse desejo de levar a mensagem do Evangelho, compartilhar aquilo que ele recebeu de graça, né, da parte de Deus. Mas existem trabalhos missionários que não são todos que podem fazer. São desafios que alguém não suportaria. Então, Deus tem chamado pessoas para esses trabalhos. Existem chamadas específicas, sim, para determinados trabalhos. Uma outra pergunta: como que o missionário pode servir as pessoas? De que forma a gente pode, como missionário, estar servindo uma pessoa necessitada, irmão Jurandir? Primeiramente, o missionário é um ser humano, né? Ele visualiza as suas próprias necessidades e entender que o seu próximo, o seu semelhante, seja ele quem for, ele precisa ser acudido em algumas situações. Primeiro, ele tem que ser evangelizado. A prioridade é levar o evangelho, falar de Jesus, mas também
não deixar a pessoa passando por uma situação em que a gente possa ajudar, principalmente na área social, né? Que existem muitas pessoas que você vai evangelizar e são pessoas necessitadas. Ela não precisa somente de uma oração e de uma pregação de uma palavra. Ela precisa também, às vezes, de alimento, de roupa. E são coisas que a gente pode e deve fazer. É o que o missionário pode fazer, né? E muito mais, é claro. Com certeza, né? Você teve algum aprendizado especial, alguma coisa que te ensinou grandemente, deu uma experiência na sua vida, ou então você testemunhou algum grande milagre durante esse trabalho que você faz, não só em Manicoré, ou em outros locais que você esteve, irmão Jurandir? Sim, é, a obra que a gente vai fazer, todo trabalho que a gente realiza, mesmo secular, a gente adquire experiência, né? Aprende. Como eu disse para o nosso querido irmão André, nós somos eternos alunos. O mestre perfeito é Jesus, né? Os outros precisam de reciclagem, de aprendizado, e vamos aprendendo até o final. Então, esse trabalho missionário me tem dado assim experiência e aprendizado. A gente aprende com pessoas e aprende fazendo também, né? Então, é um trabalho que te amadurece. Como disse Paulo, né? Exercitar, não somente na leitura, na palavra, mas também exercitar nas boas obras. Enfim, a obra missionária, ela nos ensina muito. Eu aprendi muito ali na cidade de Manicoré, que é a cidade que eu tenho assim visto como um campo, onde se pode levar a mensagem do evangelho a todos os lugares. Por exemplo, lá eu não só em comunidade, como dentro da própria cidade, inclusive presídio e cadeia. Nós levamos o evangelho lá. Eu inaugurei um trabalho recentemente, no final do ano passado, na cadeia pública. A igreja não tinha lá. Aí fui escalado pela pastora, pela Ana Leia, e ali comecei a fazer aquele trabalho. E o trabalho está rendendo frutos, né? E, inclusive, algumas pessoas já saíram da cadeia, me procuraram, me agradeceram e pedem oração, e a gente está insistindo que eles permaneçam na presença do Senhor, né? Até o delegado já convidado por mim, ele já foi lá para participar do culto. Muito bom, muito interessante, né? Irmão Jurandir, com tantas facilidades hoje nos meios de comunicação, da gente propagar o evangelho, como, por exemplo, o rádio, o próprio celular, a internet como um todo, né? Com tanta facilidade hoje, com tantos meios de comunicação, você acredita que ainda existe algum ponto na Terra ou algum ponto dentro do Brasil que o evangelho ainda não tenha sido pregado, não tenha chegado ainda o conhecimento da população, irmão Jurandir? Bom, eu acredito que sim, principalmente nas densas florestas. Lá existem pessoas lá, porque inclusive nas viagens que eu fiz junto com o, o grupo de irmãos que viajou, inclusive com o saudoso pastor João Batista, a gente navegando o rio adentro, porque o Amazonas são vários afluentes de rios que descem e formam aquele grande rio, né? E você entra naqueles braços de rio, entrando assim, você fala, não tem ninguém aqui, não mora ninguém aqui. Quando de repente você vê lá uma casinha, lá em cima, e alguém às vezes até acenando a mão. E uma certa vez, contando a experiência, a pastora Leia, ela foi a um lugar e ela foi falar de Jesus para essa pessoa e perguntou para ela, olha, você já ouviu falar de Jesus? O Evangelho, a palavra de Deus, tal? Jesus, eu não conheço Jesus. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que nunca ouvia falar ou tinha ouvido falar de Jesus. Mas eu acredito que tem mais pessoas para ouvir o Evangelho.
Com certeza tem também aquela famosa janela 1040, né, que abrange uma área muito grande de todo o globo terrestre, né? Mas eu creio que, para a glória de Deus, essa janela 1040 pode estar diminuindo, porque a propagação do evangelho é uma necessidade, é uma palavra que Deus profetizou que todos deverão conhecer o evangelho, ou pelo menos ter ouvido falar do evangelho, né? Para que possa chegar o fim. Então, eu acredito que muito em breve a janela 1040 também vai ser alcançada. Temos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, né, que estão aí fazendo esse trabalho. Com certeza, Deus vai estar cooperando, ajudando, dando força, condição, conhecimento, sabedoria para que os nossos missionários, para que as nossas missionárias, né, possam estar pregando em todos os confins da terra o evangelho da salvação. Graças a Deus, né? E você se sente realizado, irmão Jurandir, com o trabalho missionário? Ou ainda você acredita que tem muito o que fazer ainda, irmão Jurandir? Irmão, homem de Deus, pessoa que tem chamada de Deus, enquanto ele estiver vivo, ele ainda tem muito o que fazer. Se ele tiver voz, a mentalidade dele está boa, ele pode o corpo locomover. Paulo, ele se sentia preso fisicamente, mas ele dizia: eu estou preso, mas o evangelho não. Então, mesmo no presídio, ou até mesmo numa cadeira de roda, alguém pode fazer a obra de Deus. Eu me sinto realizado, mas eu sei que tem muito que se fazer ainda, porque a obra de Deus não para, né? E o tempo, ele corre rapidamente, e o reino tem pressa, né? Isso eu vejo assim, dessa forma. E vamos para a gente encerrar, porque senão, se a gente for ficar fazendo pergunta aqui, nós vamos longe, né, irmão André? Temos muito que perguntar, temos muito que ouvir, temos muito que aprender com o trabalho missionário, mas vamos limitar-nos agora à última pergunta, né, que eu gostaria de fazer para o irmão Jurandir. Qual foi o dia mais difícil na sua vida missionária, irmão Jurandir? Olha, irmão Dalmo, eu não tenho um dia assim, vamos assim dizer, esse foi o pior dia, né? Nós temos dias bons e dias melhores e dias difíceis também. Mas eu dizer para você que foi um dia terrível na missão, eu só tenho tido alegria, assim, e providência divina nessa área, né? No trabalho missionário, eu passei um susto, como eu falei, a lancha bateu num toco, pulou por cima, mas ela não tombou, não aconteceu nada. Lá, o desafio é grande, são a locomoção para comunidades, né? Porque você tem que ir pelo rio. Além dos insetos, além das cobras e aranhas que existem, mas você se adapta ao lugar que você consegue lidar com essa situação, né? Mas dizer assim, olha, foi um dia terrível hoje que eu passei. Eu acho que Paulo enfrentou esse grande desafio, naufragou, foi parar numa ilha chamada Malta. Esses homens passaram, poderiam e podem, né, dizer que realmente eles tiveram dias trabalhosos e difíceis. Eu tive, mas não tem um dia específico, não. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, amados, algumas experiências, alguns comentários, né, sobre o trabalho missionário. Deus abençoe o servo de Deus, que Deus possa continuar usando grandemente nesse trabalho que com certeza precisa de muitas outras pessoas para poder executar, né? Porque pregar o evangelho dentro de quatro paredes, falar do amor de Deus dentro da nossa própria casa, no conforto da nossa casa, né? É fácil. Talvez até dentro da nossa cidade, onde nós vivemos, onde estamos acostumados, né, com o nosso habitat, com o nosso ambiente natural, é fácil pregar o evangelho. Difícil é você começar a enfrentar essas batalhas, essas lutas, né, que existem
no trabalho missionário, longe da nossa casa. Com certeza é preciso agir de Deus, a presença de Deus em nossa vida. A pessoa precisa estar muito preparada para isso, porque vai enfrentar o inimigo frente a frente, cara a cara. Então, precisamos de homens e mulheres valorosos, como o irmão Jurandir, como a irmã Analéia e tantos outros homens e mulheres de Deus, né, que estão aí pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor até os confins da terra, ultrapassando mares, ultrapassando oceanos, ultrapassando as montanhas e levando a palavra do Senhor aonde ainda não é chegada. Então, vamos orar para que Deus possa levantar mais homens e mulheres que possam estar fazendo este grande trabalho na obra do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Nosso irmão Jurandir, daqui a pouco ele volta, porque ele vai estar trazendo também uma porção da palavra de Deus, mas eu gostaria agora de trazer um louvor. Vamos louvar a Deus com esse cântico e na sequência a gente já volta com a mensagem de hoje, desta noite na programação Um Novo Caminhar. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh, Deus, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus, Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Galileu, né? Jesus, Galileu, Jesus, Um Novo Caminhar.
Graças a Deus, né? Muito bem, amados, estamos aí chegando no momento da mensagem da Palavra de Deus. Nosso irmão Pastor Jurandir vai estar ministrando a Palavra de Deus esta noite, né? Mas antes de nós passarmos para ele a oportunidade de estar apregoando a Santa Palavra do Senhor, eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor, né, para alguns dos nossos irmãos que estão aí participando com a gente, né? A nossa irmã Eunice Vieira está na cidade de Iacanga, né, André? Que ela está, né? A cidade de Iacanga, participando conosco. Um abraço, irmã Eunice. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o esposo, Deus abençoe toda a sua casa. Lá em São Paulo, nós temos a participação da nossa irmã Mari Grace. Um abraço, Mari, Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Elizabeth Oliveira Silva, mandando a saudação especial para o pastor Jurandir. Receba, pastor Jurandir, a paz do Senhor da nossa irmã Elizabeth Silva. Graças a Deus. Forte abraço, irmã Elizabeth. Participe sempre conosco, amém? Graças a Deus, né? A nossa irmã Ivone Boaventura, essa está bem mais distante aqui de nós, né? Ela está lá em Pedrinhas, no estado de Sergipe, na região nordeste do Brasil. Um abraço, irmã Ivone, sempre conosco, participando e compartilhando com a gente a bênção do nosso Deus, né? Quem mais está conosco? O meu amigo Mário Luiz Guerreiro, também participando com a gente. Mário, forte abraço, meu querido. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe toda a sua família. É uma alegria imensa contar com a sua participação, né? E também participa conosco as nossas irmãs do grupo Monte Oreb. O Monte Oreb, que é o grupo das irmãs, o Círculo de Oração da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, na sede, na cidade de Bauru, né? Um abraço para todas as nossas irmãs regentes, a liderança do grupo e todos os componentes, ou todas as irmãs que compõem o grupo. O nosso abraço, o nosso carinho, a nossa saudação e a paz do Senhor em nome de Jesus. E também a nossa irmã Lilian Teodoro, né? Nossa irmã Lilian Teodoro com a gente, participando conosco. Um abraço, Lilian, Deus abençoe. Seja sempre muito bem-vinda para a nossa programação. Você é muito importante, você também, assim como os demais, faz parte da família Um Novo Caminhar. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Vamos agora deixar na liberdade do Espírito, vamos deixar agora na vontade do Pai. O tempo é de Deus. O homem que vai estar pregando vai estar usando a sua voz, mas verdadeiramente as palavras estarão vindo do céu. Com toda a liberdade para pregoar a palavra de Deus, nós vamos agora ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo e com você, na voz maravilhosa, neste grande servo de Deus, né? Na preleção do nosso irmão pastor Jurandir da Silva. Vamos então ao momento da palavra de Deus no programa Um Novo Caminhar. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Maravilha! Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou honrado, irmão Dalmo, com essa oportunidade, porque isso faz parte da nossa vida. Anunciar a palavra, anunciar o Evangelho a toda criatura, através do rádio, através da internet,
Ali em Manicoré, graças a Deus, nós temos feito esse trabalho, e entre outros trabalhos, né? Não só na pregação, como na música, como também no ensino da palavra, e Deus tem nos honrado ali, graças a Deus. E como o assunto é obra, é missão, é seara, nada mais justo do que eu ler, né, em João capítulo 4, versículo 31 a seguir. A palavra de Deus nos diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida se consiste, ou seja, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, e outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Somente até esta passagem bíblica, o nosso mestre, nosso Rei, Salvador Jesus Cristo, ele nos deu o Evangelho, porque o Evangelho é dele, né? E João, esse apóstolo do amor, ele pôde escrever acerca do Filho de Deus, acerca do Verbo que se fez carne. E ele dá relatos das suas ações, palavras e ensinos. E o Senhor Jesus, narrando João, estava a caminho de Jerusalém, quando tinha que passar por Samaria. E ao passar por Samaria, ele se assenta ao lado de uma fonte, enquanto seus discípulos vão buscar comida, buscar alimento na cidade. Ele aguarda ali. Mas a sua presença ali tinha propósito. Jesus não estava ali para se descansar ou repousar. Uma alma estava para surgir naquele momento. E esta pessoa iria buscar água, né? Era uma mulher, a mulher bem conhecida, a mulher samaritana. Mulher esta que Jesus conhecia a vida dela e a descreveu totalmente para ela, que ela ficou surpresa quando Jesus relatou a sua vida em poucas palavras. E essa mulher teve não só um encontro com a vida, mas aprendeu de Jesus que no reino de Deus não existe diferença de pessoas, etnia, raça, né? Porque judeus e samaritanos na época não se falavam, estavam, vamos assim dizer, não em briga, se matando, mas eles não se conversavam, não se davam, né? A Bíblia fala isso. Mas Jesus ensina a ela que essa barreira precisava ser quebrada. E ela foi quebrada por Jesus, porque Jesus não somente conversa e ensina aquela mulher, como ele também se revela como o Salvador do mundo, como Zafenat Paneia, né? Como dizia a linguagem egípcia,
nome esse foi dado a José, né? Zafenate Paneia. Jesus é o Salvador, é o Machia, é o Messias. E ele se revelara para aquela mulher que até então só apenas tinha ouvido falar. Porque quando Jesus estava conversando com ela e perguntando-lhe sobre o assunto, ela sabia que o Messias viria. Mas quando seria e quem seria ele? Aí é onde Jesus se revela e disse: eu sou eu que falo contigo. Numa linguagem simples, numa linguagem de comunicação, a revelação do Espírito Santo foi grandiosa ali. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é simplicidade, o Evangelho não é cheio de palavras filosóficas. Não, o Evangelho ele é simples, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E o objetivo de Jesus é que aquela mulher cresce nele. Enquanto ela estava falando com ele estava falando com ela, os discípulos chegam lá com seus alimentos e insistem com o mestre para ele comer alguma coisa. E o mestre diz: a minha comida se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e executar a sua obra, ou fazer a sua obra. O que nós aprendemos com essas palavras de Jesus? O reino de Deus tem pressa, e a obra de Deus é necessária, e é esta a vontade de Deus, que se faça a sua obra. Primeiramente, ele confiou ao Filho, o Pai confiou ao Filho, porque é ele que daria o início a essa grande obra. O Filho veio trazer a doutrina do Pai para os homens, ensinar o povo quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então, Jesus veio ensinando, veio falando para eles que o reino de Deus já havia chegado. O reino de Deus não só estava próximo, como ele já havia chegado. Para muitos ainda era algo misterioso, mas para aqueles que estavam próximos de Jesus estava sendo revelado. E Jesus ensina ali os discípulos qual é a prioridade de alguém que tem chamada de Deus. Qual é a prioridade, irmão Dalmo? É fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Fazer a sua obra, executá-la. Né? Obra não se faz em casa, sentado ou dormindo, acomodado. Obra se sai para fora. Quando você vai trabalhar, você vai realizar alguma obra. Mas você não fica em casa. Alguns hoje até têm, por causa da tecnologia, usa o computador, etc., né? Que trabalha em casa. Mas isso é uma comodidade. Mas ele está trabalhando, ele está fazendo, usando a mente e as palavras, né? Enfim, ele está fazendo algo. Obra é aquilo que alguém realiza, né? E Jesus ensina a eles, né, que a comida dele, a prioridade dele é a fazer a vontade do Pai e a fazer a sua obra. E qual é a obra de Deus? Né? Certa vez alguém perguntou para Jesus: o que fazemos, o que devemos fazer para executar as obras de Deus? No capítulo 6, verso 28, alguns perguntaram: o que faremos para executar as obras de Deus? Jesus deu a resposta: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas como é isso? Como funciona isso? Como que alguém vai crer? Como que alguém vai entender sobre esse assunto? Através do testemunho de Jesus, através da pregação do Evangelho, através do anúncio da palavra de Deus, porque está escrito em Romanos, né, capítulo 10, 13 a 17, ali fala sobre
as pessoas que invocam a Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como ele vai invocar se eles não creram? E como eles vão crer se ninguém prega a palavra de Deus? E como vão pregar se não forem enviados? Olha que situação. Então você precisa primeiro ser participante do reino de Deus. Primeiro passo, né? Se formos falar de chamada, existe a chamada universal. É aquela que o pecador vem a Cristo, ele creu, ele é crente, ele é salvo em Cristo Jesus. Então ele tem a quem invocar, porque ele creu. Mas como chegou a ele essa mensagem? Através de alguém que levou a palavra, que levou a mensagem do Evangelho, e agora ele passa a invocar o nome do Senhor. Mas esse um pregou por quê? Porque ele foi enviado. Porque se não foi enviado, ele não vai pregar. E o missionário, ele tem esse trabalho de levar a mensagem, porque ele tem chamada de Deus, como todo crente tem a chamada. Nós temos que destacar essas duas situações. A chamada universal, chamado para ser santo, para ser sacerdócio real, para ser salvo em Cristo, nação santa, geração eleita, povo adquirido, como diz lá 1 Pedro 2,9. Agora tem a chamada específica para cada trabalho. Existem pessoas que, como Paulo, trabalhou em muitas áreas, né? Paulo, ele pregava, ele ensinava, né? E até cantava na cadeia, mas cantava, né? Então, existem várias situações para que a pessoa possa crer. Alguns, contando um testemunho aqui, como que alguém pode crer? Como alguém pode ser salvo e invocar o nome do Senhor? Que esta é a vontade de Deus e esta é a obra de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se perca, nem o ímpio, né? Que o ímpio se converta, se arrependa e seja salvo. É essa a vontade de Deus. Mas uma certa vez um irmão foi para a igreja, foi convidado para ir, e lá ele ouvia os hinos, louvores, e quando de repente alguém levanta lá com a oportunidade dada, e ele lê a genealogia, irmão Dalmo. Ele lê a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Veja como que o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa. E no final do culto, na hora do apelo, porque o irmão fez a leitura e foi sentar, agradeceu a oportunidade e foi sentar, não falou mais nada. Ele simplesmente leu aquela passagem bíblica. E esse que fora convidado ouviu a mensagem, aquela leitura. Quando foi feito o apelo, ele falou: eu quero aceitar Jesus. Aí o pastor pergunta: qual é a finalidade? O senhor creu na mensagem, creu na palavra? Eu quero que o meu nome esteja junto com aqueles nomes que foram lidos aí na Bíblia Sagrada. Ele aceitou Jesus por isso. É o primeiro passo, né? Mas o caminho do Evangelho é como uma criança que nasce e depois ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai chegando à maturidade, né? Mas começa dessa forma. Mas como essa pessoa recebe Jesus, aceita Jesus, confessa Jesus apenas com a leitura da genealogia? Quem faz essa obra? É o Espírito Santo, é o Deus eterno. Porque, como disse o irmão Dalmo, o homem é apenas o instrumento, é apenas o vaso de barro. O que ele tem que fazer? Apenas se dispor, sair para fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor Jesus revela para os discípulos ali o que é prioridade no reino de Deus. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E a obra de Deus é essa: é que creiam em Jesus, que foi enviado pelo Pai, né? E por isso o Evangelho é pregado. Mas existem aqueles que não querem aproveitar o tempo. O tempo para ele pode passar que não tem problema.
Mas o tempo está voando velozmente, irmãos. O tempo está passando. E uma das coisas que nós não podemos é perder tempo. Jesus dá um ensino sobre isso. Ele fala, olha, no versículo 35, ele fala de tempo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Através de uma espera para muitos semeadores e ceifeiros, que calculam que o tempo hábil para isso ainda vai demorar 3, 4 meses, Jesus está dizendo, não, é agora, é já. Né? Embora ele esteja usando algo assim simbólico, né? Falando da seara natural, do campo natural, mas Jesus está levando para o campo espiritual, dizendo, olha, o campo já está branco, já está prontinho para ser ceifado, é só chegar e pregar a palavra e levar o evangelho, né? Porque a promessa dele é de que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele faz as obras. Nós, como vaso de barro nas mãos do oleiro, nós somos apenas um instrumento. O oleiro é que executa, é ele que põe tudo que precisa dentro do vaso de barro e repara ele, se for preciso, conserta ele, arruma ele, para que ele esteja em condição de uso. E aí Paulo diz que é um tesouro que existe dentro de nós. E que tesouro é esse? É o Espírito Santo, é a palavra, é a graça de Deus derramada no nosso coração e nós não devemos ser egoístas e guardar para nós mesmos tal maravilha. Nós devemos fazer igual aqueles 4 leprosos, né? Aqueles leprosos que estavam ali em Samaria quando cercada, e os sírios cercaram a cidade e a fome veio sobre a cidade, e chegou a um ponto que não tinha mais alimento. Alguém tinha matado um filho para comer, para matar a fome. E aqueles leprosos estavam do lado de fora. E eles falando, se nós ficarmos aqui, vamos morrer. E se nós adentrarmos ao acampamento dos sírios, se morrermos, vamos morrer de qualquer maneira, mas vamos. De repente a gente recebe alimento e a gente fica feliz e a gente sobrevive. E eles foram, só que encontraram todo o despojo, toda a alimentação, animais, tudo ali, e os sírios tinham fugido, porque o Deus da providência havia atuado. Através da boca de Eliseu, Deus falou que haveria alimento, víveres no dia seguinte. E Deus usou desses leprosos que chegaram até lá e viram aquela fartura, se alimentaram, encheram a barriga, vamos assim dizer, mas depois eles pensaram, tudo isso aqui, nós comemos, nos fartamos, e lá tanta pessoa passando fome e necessidade. Não é conveniente que nós fiquemos assim, dessa forma, e não levemos essa notícia, vamos compartilhar. E eles assim o fizeram. E todo o povo foi suprido. Então, como aqueles leprosos, nós devemos compartilhar a bênção que Deus nos tem concedido, irmãos. Porque a graça de Deus, a palavra diz graça, né? Favor imerecido, salvação que nem eu nem você tinha direito. Mas é a graça, ela nos trouxe a salvação e nós não podemos ficar com ela só para nós. Não vamos ser egoístas, temos que levar, seja você um missionário de nome ou não, seja você pastor ou não, seja você alguém do coral, um membro, por mais simples que você seja, você sabe dizer que Jesus ama, né? Que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará para levar a sua igreja. Aleluia! Então Jesus, ele ensina que o tempo é agora, não precisa esperar, não espere, o tempo é hoje, é já, aleluia. Deus tem pressa em realizar uma obra e isso tem que ser através de mim e através de você. A Bíblia fala que Deus, ele é galardoador daqueles que fazem a sua obra, não somente daqueles que o temem, mas daqueles que fazem a sua obra. Sabia que quando a igreja for arrebatada,
para desfrutar da glória celestial, o primeiro lugar que ela vai passar é o tribunal de Cristo. Mas para quê? Para ser julgado? Não, você já é salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas você vai receber galardão. Olha, aleluia. O Deus galardoador vai te galardoar por cada copo d'água que você deu a alguém, uma mensagem que você levou a uma pessoa. Deus é galardoador. Ele vai te dar galardão. Mas se você não fizer nada, que galardão você receberá? Não espere daqui 3, 4 meses as coisas melhorarem, porque o mundo é mundo desde que sempre existiu. E as dificuldades são todos os dias. Jesus disse que cada dia basta o seu mal, né? Porque há males todo dia, impedimentos. Para se fazer a obra de Deus, alguns arrumam, né? Impedimento por conta própria. Mas outros, às vezes, são impedidos, enfrentam desafios para levar o evangelho mais adiante. E eu quero te dizer que Jesus, ele dá galardão para quem semeia e para também aquele que ceifa. Eclesiastes 11, 4 a 6, ali fala sobre o plantar e colher, né? A Bíblia fala que ali nessa passagem que devemos semear, né? Que quem fica a olhar para o vento, esse nunca vai semear. O tempo, né? Ele olha para o tempo e fala assim: olha, o tempo não está bom, está ventando muito, eu não vou semear. Esse tipo de pessoa nunca vai semear. É uma desculpa que ele faz. Mas a Bíblia fala que para semear a semente de manhã e à tarde, não retire sua mão. Porque você não sabe qual delas vai vingar, se as duas ou se uma apenas. Mas o trabalho tem que ser feito, temos que semear. Há tempo e fora de tempo, diz o apóstolo Paulo, quando ele ensina a Timóteo, né? Paulo fala para ele que conjuro-te diante de Deus, né? Que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, que anuncie, que defenda a doutrina, porque dias trabalhosos virão, já dizia Paulo. E esses dias são hoje, irmãos. Esse dia já chegou, né? Se nos dias apostólicos já era difícil, hoje se tem muito conhecimento, mas pouca prática. Hoje que nós vemos muito, inclusive no nosso meio cristão, muitos mestres, pessoas querem ser mestre. Quando você fala algo da palavra de Deus, ele já sabe. Ele te tenta subir por cima, te dá uma resposta mais robusta, vamos assim dizer. Ele não sabe ouvir. Hoje as pessoas não estão sabendo ouvir. Quando alguém está falando, o seu ouvido não está dando atenção, porque a sua mente já está pronta para responder, né? Aquilo que você já está falando. Então existem esses tipos de pessoas, mas dias trabalhosos, dias difíceis, onde há muita teologia, mas pouca experiência com Deus, pouca graça de Deus, pouca ação do Espírito Santo, porque as pessoas se acham autossuficientes. O seu conhecimento é o bastante, né? Ele já nem precisa mais do Espírito Santo, porque ele já se acha autossuficiente, sabe muito. Mas não se esqueça que nós somos discípulos, e discípulo é aprendiz, e discípulo segue as pisadas do seu mestre, e o nosso mestre se chama Jesus Cristo, aleluia. E a Bíblia nos ensina que nós devemos andar como sábios, remindo o tempo, entendendo que esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que realizar a obra de Deus e fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela tem que ser prioridade, irmãos. Sabe por quê? Porque está na oração do Pai Nosso.
Jesus disse assim na oração do Pai Nosso, logo no princípio da oração: seja feita a tua vontade, assim na terra que está no céu. Assim na terra como no céu, né? Então, a obra de Deus, a vontade de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos muito que aprender, com certeza, mas nós não podemos ignorar que a urgência da pregação do Evangelho, a urgência de intimidade com Deus é hoje, é agora, é já. Né? A gente tem que aprender um pouco com Neemias, que enfrentou grande dificuldade na reconstrução dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque ali ele tinha adversários. Além da dificuldade do lugar, reconstruir dá mais trabalho do que construir, não é? Tem que remover escombro, muito trabalho. Esses desafios, ainda tem alguém que vem querer impedir o prosseguimento da obra de Deus. Como eu já disse, existem pessoas que por si mesmo ele cria um impedimento para não fazer. Né? Hoje eu não posso, hoje não dá, meu trabalho não deixa, né? Ele tem sempre uma desculpa, mas eu tenho uma triste notícia para esses. O seu galardão, como que vai ser? Né? Você tem algo para reclamar depois diante de Deus? Não vai ter. Se você é salvo, como diz, é como pelo fogo, né? A Bíblia diz, né? Você vai ser salvo, sim, pela graça você é salvo, mas galardão, não espere muito não, porque você cria esse obstáculo. Mas existem aqueles que querem fazer e estão fazendo a obra de Deus, e existem impedimentos, perseguições, afronta, não só, porque é assim, quando você atua no reino de Deus, na obra de Deus, a ação do inimigo, ele arruma um meio de te confrontar, de te desestimular, de não fazer a obra. E isso ele utiliza de pessoas. Nos nossos dias, tem muito Sambalate, tem muito Tobia, que não ajuda, mas atrapalha, quer te impedir de seguir avante. Aqueles que vão dizer para você, não vai dar certo, né? Eu me lembro muito bem de um desenho de duas pessoas, era o leão e era a hiena, né? O desenho. E o leão era pessimista. Não, melhor dizendo, o leão era otimista, a hiena não. Quando o leão falava, nós vamos passar por aqui, nós vamos chegar lá, vai dar tudo certo. A hiena dizia, Lipe, não vai dar certo, vai dar tudo errado, alguma coisa. Sempre tem esses que, né, vão dizer, não vai que não vai dar certo, não faz que não vai dar certo, desista disso, né? Deixa disso. Mas quando enfrentaram a Neemias, Neemias estava focado na obra de Deus, naquilo que ele estava fazendo. Ele acreditava estar fazendo a obra de Deus. Capítulo 6, verso 3 de Neemias. Quando Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal, dizia ele. Então Neemias diz assim no versículo 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ou seja, ele não queria cessar aquela obra. Porque cessaria eu esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Prioridade, obra de Deus. Então esta é a palavra que eu tenho para todos os meus irmãos e ouvintes da web. O tempo é hoje, é agora. Nós somos, como já dizia os gideões missionários da última hora. Eu posso dizer que já estamos já nos minutos finais desse acontecimento em que a igreja vai ser arrebatada. Eu não quero ficar, eu quero ir com Jesus e quero galardão para mim. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique com esta palavra. Não desista, meu irmão. Jamais,
Continue fazendo a obra de Deus, porque há um grande e avultado galardão para quem faz a obra do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Jesus, o quão difícil é a vida aqui, impossível viver sem ti, Senhor. Por isso eu venho à tua presença, pela fé, não por aparência, mas de ti eu preciso. Jesus, és meu refúgio e fortaleza, és a certeza de paz, porque tu és fiel. O mal eu posso assim vencer, porque tu tens todo o poder na terra e no céu. Estou firmado em ti, Jesus, para sempre firmado em ti. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Minha vida está em tuas mãos. Estou firmado em ti, Jesus, para sempre firmado em ti. Eu sou dependente de ti, Senhor, de corpo, alma e coração, de corpo, alma e coração. Jesus, o quão difícil é a vida aqui, impossível viver sem ti, Senhor. Por isso eu venho à tua presença, pela fé, não por aparência, mas de ti eu preciso. Jesus, és meu refúgio e fortaleza, és a certeza de paz, porque tu és fiel. O mal eu posso assim vencer, porque tu tens todo o poder na terra e no céu. Em ti, Jesus, para sempre firmado em ti. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Minha vida está em tuas mãos. Estou firmado em ti, Jesus, para sempre firmado em ti. Eu sou dependente de ti, Senhor, de corpo, alma e coração, 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 de corpo, alma e coração. Um novo caminhar.
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, aí está a mensagem de Deus, aí está a palavra do Senhor que hoje foi ministrada no nosso programa. Com certeza uma experiência de vida, com certeza algo edificante para o nosso coração. Aquele que tem entendimento, ouça e compreenda o que o Espírito falou com a igreja nesta noite, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe nosso irmão Jurandir. Obrigado, pastor, pela sua presença, pela palavra revelada, pela palavra ministrada. Que Deus possa continuar te usando grandemente para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos aí chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu queria convidar o pastor Jurandir para fazer esta oração da fé, a oração que perdoa os pecados, a oração que cura o enfermo, a oração que salva o pecador, a conhecida oração da fé. E você, aonde você estiver agora, irmão, independente do que passa agora pela sua vida, pelo seu coração, apenas creia que Deus tem obra que pode ser realizada na sua vida. Não é A e nem B, não é esse nem aquele que vai realizar a obra na sua vida. Somente Jesus Cristo. E se você acreditar, Jesus agora vai falar com você. Vai responder a sua petição. Se for possível, dobre os seus joelhos. Se não for possível, curve a sua fronte. Fale com Deus. Conte para Ele como você contaria para uma pessoa à sua frente. Deus vai te ouvir com toda sinceridade. Ele vai te responder a sua petição. Tudo é possível àquele que crê. Então eu convido você a estar comigo agora, orando. Pastor Jurandir vai levantar agora um clamor em favor de toda a população, da sua casa, da sua família, e com certeza Deus vai estar respondendo a nossa petição. Vamos então agora orar e vamos falar com Deus na oração da fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Oremos, amados irmãos e ouvintes. Querido Deus, eterno Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence todo o poder nos céus e na terra, ó Tu que ouves as orações daqueles que clamam, que buscam a Tua face, ó Deus, no nome de Jesus, oramos a Ti nesta hora bendita, ó Pai querido, intercedendo por todas essas pessoas que estão neste momento, Senhor, buscando algo da Tua pessoa, Pai. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. Ó Deus, Tu és o nosso Jeová Rafá, Tu és o nosso El Shaddai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que conhece a cada um, meu Deus, e cada um pelo seu nome, até as estrelas, ó Senhor, Tu chamas pelo nome, Tu és conhecedor, ó Deus, abençoa esse irmão, esta irmã, dando saúde, dando cura, dando libertação, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra agora com providência na vida deste irmão, desta irmã,
Toca, Senhor, nesta vida, Senhor da glória, revela-te a ela, Senhor, revela a tua palavra, amado Jesus. Faz a obra, Senhor, porque somente tu, ó Deus, pode realizar grandes coisas. A palavra impossível não existe para ti, somente no nosso vocabulário, porque tu és o Deus que tudo podes. Ó Pai eterno, em nome de Jesus nós oramos, em prol de cada irmão, cada irmã e desta pessoa que ainda não se decidiu por ti, que ele possa fazê-lo hoje, ó Pai, e receber-te como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, querido Senhor, rogamos que o milagre venha sobre esta casa, sobre esta família, Senhor, sobre esta empresa deste irmão, desta irmã, ó Deus, que a tua mão forte e poderosa possa fazê-los prosperar, ó Pai, em saúde, em paz, em prosperidade espiritual, física, material, e o nome do Senhor seja glorificado. Esta é a nossa oração em o nome de Jesus, teu amado e santo Filho, e desde já te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, com esta oração da fé, a gente vai colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Agradecendo a todos os nossos irmãos, agradecendo a todas as nossas irmãs que estiveram conosco, você que compartilhou, você que interagiu com a gente, você que orou conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, você que abriu as portas da sua casa para que a gente pudesse adentrar, para que a gente pudesse estar juntos cultuando ao Senhor, o nosso muito obrigado e que Deus possa recompensar você por essa atitude para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmão Jurandir, chegamos ao final do nosso programa. Agora você vai ficar inteiramente à vontade para as suas conclusões, para algum acréscimo, algo que você ainda deseja falar, né? E posteriormente, então, as suas despedidas. Mas fique à vontade para a glória do nosso Deus, irmão Jurandir. Maravilha. Poucas palavras, né? Eu sou agradecido a Deus pela vida do irmão Dalmo, irmão André, nossos irmãos aqui presentes, e pela rica oportunidade de poder estar aqui falando a milhares de pessoas, né? Porque essa mensagem vai até os confins da terra, onde chegar a internet, ela está lá, né? Então esse é o objetivo, levar o evangelho a toda criatura, né? Então
eu só tenho isso a dizer no momento, agradecido a Deus. Se fôssemos falar de tudo que acontece ali na região onde a gente trabalha, o tempo seria pouco, né? Então vamos deixar para uma próxima. Deus abençoe, irmão Dalmo, Deus abençoe, irmão André, companheiros de longa data. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, vamos então chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez, o nosso agradecimento sincero por ter aceito o nosso convite, pastor Jurandir. Com certeza, se o pastor Jurandir tiver uma outra oportunidade, não estiver viajando para Manaus e estiver aqui na cidade, com certeza nós vamos estar convidando, e se for da vontade de Deus, ele vai estar conosco, trazendo mais experiência, contando mais daquilo que acontece no campo evangelístico na obra de Deus. Então, ao nosso pastor, o nosso carinho, o nosso abraço, e que Deus possa continuar usando ele poderosamente, de uma forma muito especial e sempre com segurança, sempre com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente vocês possam estar conosco no próximo final de semana, quando nós vamos estar voltando com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono tranquilo, um repouso debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Lembrando sempre que final de semana vamos para a igreja, vamos glorificar, vamos exaltar ao Pai enquanto podemos achar, né? E tenha certeza que Deus vai estar te abençoando poderosamente. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição, na paz do Senhor.